A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Deus possa estar neste momento abençoando a cada um de nós, a você que está aí sempre nos assistindo, sempre conosco, né, nos apoiando, nos dando aí a oportunidade de chegar até você, de podermos transmitir algo da palavra de Deus. Sei que não é fácil, né? A gente faz o possível aqui para transmitir o conhecimento. A gente não é sabedor de todas as coisas, mas o que a gente aprende, a gente tenta também é, falar e ensinar para aqueles que também precisam aprender das Santas Escrituras. Quero aqui agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que nós possamos agora fazer uma oração. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Senhor, o Pai, lecionando mais uma aula, Senhor, mais uma lição bíblica. Ó Deus, para os teus filhos, que tu possas estar abençoando a cada irmão que está nos assistindo, que está aí, Senhor, no seu lar, na sua casa, que tu possas, Senhor, visitar cada família, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possas dar aos teus filhos o verdadeiro aprendizado. Para nós, Senhor, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amados irmãos, hoje nossa lição vai ser a lição número 8, né, desse trimestre, né, de 2020, da carta de Paulo aos Efésios, né? Estamos aí na lição número 8 e o tema hoje é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, vamos ver, irmãos, em que nós fomos edificados, em que você foi edificado, em quem eu fui edificado, né? Nós sabemos que a igreja foi edificada em um fundamento, e esse fundamento, né, nós vamos aprender hoje a respeito do alicerce, né, que a igreja está alicerçada. Será que a igreja está alicerçada no apóstolo Pedro? Como a igreja católica romana diz, né, que a igreja, que o primeiro alicerce, né, Pedro. Nós vamos aprender que não é dessa forma. Nós vamos aprender aqui ser bem sucinto, não demorar muito nas explicações, porque às vezes a gente se ater a muita coisa, muito assunto, se torna a aula um pouco monótona. Então nós vamos ser bem objetivos a respeito desse assunto, sobre em que a igreja é edificada, certo? Nós vamos ver aqui que é sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos lá. Olha aí, irmãos, o textual diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Então nós estamos aí ainda no capítulo 2 de Efésios, né? Nós vamos já fazer a leitura bíblica e já vemos aí que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos aprender sobre isso. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, né? Essa é a verdade prática, ou seja, Jesus Cristo é a pedra basilar, ou seja, a pedra principal da igreja, né? Então, primeira coisa, Jesus é a nossa pedra fundamental, né? E por meio dessa pedra, ela está edificada sobre os ensinamentos dos apóstolos, né? E dos testemunhos dos profetas. A leitura bíblica, irmãos, está em Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao 22, e Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Efésios 2 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, né? Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora em Mateus, ainda continuando em Mateus 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Nós sabemos que quem? Cristo Jesus.
E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, irmãos? Introdução. Nós vemos aqui, irmãos, que por meio da reconciliação efetivada na cruz, né, Cristo formou a igreja. Lá em capítulo 2, versículo 13 e 19, o apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Então, irmãos, a igreja ela foi edificada sobre... Você observa aí essa gravura, né? Nós vemos essa gravura, essa foto desse edifício. Aí nós vemos aí que a igreja, né, ela foi formada sobre um alicerce forte, né, e vemos esta parede aí com esta pedra de esquina. Você vê aí que é uma pedra angular. Nós vamos aprender sobre isso. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Tá vendo aí, irmão? Tem essa parede edificada, né? Nós sabemos que uma parede, ela para ser edificada, ela precisa estar bem encaixada, né? Um tijolo sobre o outro, com aquela que entende de construção, chama-se amarração, né? O tijolo amarrado no outro, né? Sem tortura, né? Sem ficar torta a parede. E nós vemos aí que quem é a pedra angular? Quando Jesus disse que ele era a pedra angular, está se referindo a essa gravura aí, ó, a respeito dessa estrutura, né, que Cristo ele une tanto uma esquina como outra, tanto uma parede como outra, né? Então ele é a pedra principal. Se essa pedra principal for tirada, a parede, o que acontece? Cai. Então Cristo é a nossa pedra angular. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Capítulo 2, versículo 22. Ou seja, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas nós devemos deixar essa falsa definição, né? Muitos ainda têm essa falsa definição a respeito de estar sempre ligado ao templo, aquele templo, né, edificado ali com 4 paredes. Nós sabemos que ali é importante, mas nós vamos aprender, irmãos, que primeiramente nós devemos ter ciência de que o principal templo somos nós. Nós aqui devemos estar cientes de que esse templo tem que estar limpo, tem que estar bem adornado, bem edificado, né, bem alicerçado, porque se o nosso templo, que somos nós, não estivermos bem edificados, tampouco nós iremos ter interesse de ir ao templo lá, o local onde a igreja se reúne, né? Porque a principal função do templo, falando prédio, né, falando de paredes, é de unir os irmãos, é de estar ali em comunhão, é de os irmãos apertar a mão do outro, se abraçar, né? Apesar de que isso não está acontecendo agora, mas futuramente, né, nós temos e almejamos isso. É para que esse propósito seja alcançado. Qual é o propósito? De estarmos unidos, de estarmos juntos, né, em comunhão. Mas primeiramente, antes disso, irmão, nós devemos ter primeiro a comunhão espiritual. Que comunhão é essa? Você ter o desejo, você estar junto, né? Junto espiritualmente falando, apesar de nós estamos separados, mas nós estamos juntos espiritualmente falando. Por quê? Porque nós nos comunicamos, nos congratulamos, né? Nos falamos e enviamos mensagens uns para os outros. Assim nós concluímos que para sermos e termos comunhão é preciso primeiramente termos o nosso templo, né, o nosso templo bem adornado, e o templo tem que estar limpo, tem que estar perfeito para que o Espírito Santo, né, nossa morada esteja pronto para receber. Um edifício espiritual. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel, do povo de Deus, né?
A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Vamos aqui, irmãos, ver a definição de templo, que antigamente, né, como eu falei na lição passada, a respeito de que em Israel, lá, o templo era restrito somente para os judeus. Não eram, os gentios não podiam entrar no templo. Eles ficavam lá em um pátio, né, chamado lá o pátio, né, dos gentios, né, lá o local onde ficava ali reservado somente para os gentios, mas não poderiam entrar no templo. Por quê? Porque só quem poderia entrar eram os judeus. Já havia também isso aí, né? Era para os judeus o templo de Jerusalém era exclusivo para eles. Mas nós sabemos que hoje não existe mais isso, né? Se nós formos ver aqui em Efésios 2:14, abra sua Bíblia em Efésios 2:14. Glória a Deus. Efésios, capítulo 2 e versículo 14. Só para nós observarmos o que está escrito lá no versículo 14. 2:14. Diz assim, ó: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, certo? Paulo fala que hoje não existe mais essa barreira, não existe mais esse muro de inimizade que antes existia, né, com as observâncias. Israel era muito exclusivista, né, não, tinha que ser só para eles, mas não, hoje Cristo derrubou, né, como diz lá em Efésios, no versículo 14, né, ele fez um. Quem fez? Ele fez. Quem são um? São gentios e judeus, são um agora em Cristo, né? Não existe mais um povo e outro, existe uma igreja, né? Que no caso nós fomos aproximados a ele, né, segundo o sangue de Cristo. Então não há mais barreira, não existe mais esse muro de inimizade que existia antes, certo? Essa é uma definição que eu trago aqui para vocês a respeito do como era antes e como é hoje. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo, olha aqui, aboliu, né, as leis cerimoniais, ou seja, existia todos aqueles rituais, né, para que os pecados fossem perdoados, era preciso ali um cordeiro, né, e precisava imolar, derramar sangue para que ali o pecado fosse perdoado, né? Tinha todo um ritual também na questão das cerimônias, a circuncisão, né, como eu já falei antes. Ou seja, isso foi abolida, né? Aboliu, porque nós nos reconciliamos com Cristo. Os povos que antes eram separados, agora existe uma unidade, né? Então aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles, né? Não existe mais, porque quem está em Cristo torna-se nova criatura e não existe mais judeu nem gentio, nem grego, mas sim um povo só, né? Formou uma nova humanidade, o que? A igreja, certo? Aí nós vemos aqui, ó, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, 18 e 19. É uma benção, irmãos, né? Sabemos que agora nós somos membros da família de Deus, então aprendemos que não existe mais aquela separação que existia antes. Aí nós vemos assim, ó, assim o templo judaico perde, né, sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Ou seja, irmãos, não existe mais aquela história, só pode encontrar agora Deus dentro do templo. Não. Nós sabemos que o templo, irmãos, é importante. Ele é importante. Por quê? Porque lá onde a gente vai se reunir, a gente vai louvar o Senhor, vai adorar. Mas sabemos que antes de tudo, o principal templo somos nós. E para que isso aconteça, é preciso, como eu falei antes, ser um templo adornado, um templo edificado sobre a rocha, que é Cristo. E o templo, hoje, que nós nos reunimos, eles servem para quê? Para, como eu falei, nos reunirmos, né? Lembrarmos a ceia do Senhor,
louvarmos e adorarmos o nome santo de Deus. Claro que nós estamos restritos, mas logo logo estaremos voltando. Para que isso aconteça, né, preciso nós estarmos reunidos. Mas quer dizer que eu posso ir ao templo e não acontecer isso? Pode, porque às vezes existem pessoas que vão para o templo, não falam com ninguém, ficam ali com a cara amarrada, né? Entram com a cara amarrada e saem com a cara dura, né? Não falam com ninguém, não dão a paz do Senhor, ficam ali calados, não participa, não fala, não glorifica, ou seja, ele de nada está surtindo efeito e nada está servindo ele ir ao templo. Por quê? Porque a definição de nós irmos ao templo é para isso, era para nós nos encontrarmos, né? Falarmos uns com os outros, sorrirmos uns para os outros, darmos a paz do Senhor, né? Temos comunhão, isso é que serve para ir para o templo. Mas às vezes tem pessoas que vão, mas parece que eles não estão lá, chegam calados e saem mudos, né? E não é dessa forma que nós devemos chegar aí ao templo, chamado templo. Eu falo templo, que é o templo, a igreja, né? A igreja de 4 paredes, eu falo, né? Porque a igreja somos nós. O santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ou seja, nós, amados, como eu falei, somos a morada do Espírito, morada do Altíssimo, certo? Então, nós somos comparados a um edifício de Deus, certo? Somos um edifício. Temos que lembrar disso. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Mas será possível, lá em 1 Reis 8:27 diz assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construíste. Aí Salomão falando a respeito, né, de que Deus, claro, a terra, né, pode conter Deus? De maneira nenhuma. Deus é um ser infinito. Deus, ele não vai habitar dentro do templo, né? Ele não ter essa falsa definição que eu vou lá buscar, vou achar Deus lá dentro do templo. Não existe essa. Deus está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, e para onde nós formos ele vai conosco. E quando nós saímos lá do templo, ele sai também, ele não fica lá, certo? Ou seja, esse falso pensamento de dizer que vou encontrar Deus lá no templo, porque ele está lá me esperando, não. Ele está em você, está em nós, certo? Então, muito menos este templo que pode ser construído, como foi construído lá por Salomão, né? Não pode dizer que Deus está lá, né? Claro que foi destruído o templo, né, em Jerusalém, e hoje só são ruínas, e sabemos que o templo verdadeiro somos nós, aquele que não é feito por mãos de homens. Nós vemos aí, Estevão diz: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos 7:48, né? E versículo 17 e 24, capítulo 17 e versículo 24, fala que Deus, né, o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mãos de homens, certo? Qualquer templo. E qual o que ele habita? Em nós. Por quê? Porque o templo que não foi feito por mão de homens e sim por Deus somos nós, certo? Esse aqui é o verdadeiro templo onde Deus habita. Nós vemos essa ilustração, né, do templo, e o altar de incenso, o altar do holocausto, né? Ali tudo bem simbolizado que antes existia, né, em Israel. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se um templo onde o Espírito de Deus habita, certo? Então, tanto judeus como gentios hoje, né, quando aceitam a Cristo, quando reconhecem que Cristo é o seu Salvador, é o seu Messias, é o seu Libertador, então nós nos tornamos o templo, né, onde o Espírito de Deus habita, o Espírito Santo de Deus. Aí
Vemos aí também em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Primeira carta de Pedro, e no capítulo 2, verso 5, diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos comparados a pedras vivas, né? Você observa aí essa parede, né? Você vê essa parede, né? Ela aqui nós vemos, né? Várias pedras. Vamos comparar hoje como tijolo, né? Nós somos cada tijolinho desse aí. Você é um tijolo, eu sou outro. Ou seja, somos pedras vivas, edificadas em Cristo, certo? Então foi o que Pedro, né, comparou a nós, igreja, né? Somos essas pedras vivas edificadas nessa casa espiritual, certo, irmãos? A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Olha, tá vendo? Nós vemos que antigamente, na construção do edifício, existia uma pedra angular, né? Ela é traduzida como a pedra mais importante, a pedra principal. Nós vemos aqui, ó, que essa pedra aqui, né? Ela é maior do que as outras, né? É uma pedra principal onde ela liga uma parede à outra, chamada pedra de esquina, onde quem foi comparado? Jesus Cristo foi comparado a essa pedra, porque se não foi edificada, essa pedra angular que é Jesus Cristo, não foi edificada em Cristo, essa pedra, essa parede, ou melhor dizendo, essa edificação, ela não vai resistir, ela vai cair, da mesma forma somos nós, certo? Olha aqui, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Tá vendo, irmãos? Então era a função da pedra, né? Era colocado no canto para sustentar o alicerce. Então era a principal função, né? Nós vemos aí a comparação que Jesus fez, né? Nós já entendemos como é que Jesus quis se comparar, sendo essa pedra principal. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém foi encontrado um monólito que era cerca de 12 metros de comprimento. Olha aí, irmãos. Foi encontrado, né, nas escavações lá no antigo templo uma pedra, irmãos, um monólito que tinha cerca de 12 metros de comprimento. Você imagina aí o fundamento, né, o alicerce, como era grande essa estrutura, né, para ser edificado um templo da magnitude que era o templo de Salomão. Então, nós agora estamos entendendo por que Cristo, né, se comparou a esta pedra principal. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Salmo 118 e 22. Está lá, ou seja, mostra uma profecia acerca de Cristo que seria rejeitado. Os construtores rejeitaram. Que construtores são esses? Israel rejeitou essa pedra principal, certo? Então aí ele mesmo afirmou: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Marcos 12 e 10. Então, a pedra que os construtores de Israel rejeitou transformou-se em uma pedra angular. Ou seja, a pedra angular ela une duas paredes. E nós vemos, irmãos, olha aqui, essa parede, né? Nós vemos aqui, ó, essa parede, vamos simbolizar essa parede, uma do lado direito sendo os gentios e a do lado esquerdo sendo Israel. Os gentios comparado a nós não somos judeus, e a outra parede Israel, que são os judeus. O que é que a pedra principal fez? Uniu, né, os dois povos. Entendeu, irmãos, o mistério, né?
Porque os edificadores, os construtores rejeitaram e se transformou a pedra angular? Porque Cristo teria que ser essa pedra para unir esses dois povos, judeus e gregos. Uma bênção, né, irmãos? Nós vemos aí como Jesus Cristo ele é perfeito, né? O Senhor é perfeito quando se trata assim na questão do assunto de unir, né, dois povos. Glória a Deus, aleluia. Assim como também os apóstolos edificaram, né, testificaram, quer dizer, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha aí, irmãos, Atos 4:11 fala a respeito também dessa pedra angular, né, que é Jesus Cristo. Tem aí a ilustração mais uma vez, né, dessa pedra angular. No sermão do monte, né, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Tá vendo, irmãos? Ele construindo uma casa sobre a rocha, que é Cristo. Esta casa, a edificação dela é impossível, quase impossível de se cair. Por quê? Porque essa rocha, ela tem estrutura, tem alicerce. Mas também foi um exemplo que Cristo falou a respeito da casa edificada sobre a areia, que sendo ela construída, o que é que acontece? Quando vem a água, o vento, né, esta areia ela é removida e a casa que foi construída sobre esta estrutura cai, sobre essa alicerce cai, porque não tem firmeza, certo, irmãos? Essa comparação Jesus fez sobre onde nós devemos edificar nossa casa espiritual, que é em Cristo Jesus, que é a pedra principal, né? Não é Pedro, mas Jesus que é a pedra, né? Fundamento, ponto 2, fundamento, apóstolos e profetas. Nós vamos falar, irmãos, a respeito de dois ministérios, o ministério apostólico e o ministério dos profetas. Conceito de apóstolos. Aí nós vemos aqui, irmãos, ó, o termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Então, apóstolo significa enviado ou mensageiro, aquele que é enviado para dar uma determinada mensagem, certo? O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Aí tem essas passagens, né, de Hebreus 3:1. Eu vou ler aqui uma passagem. Vou ler aqui em Hebreus 13, Hebreus 3, versículo 1. Vamos ver o que é que está dizendo lá em Hebreus. Quero que você também abra aí, certo? Você abre em Hebreus capítulo 3, versículo 1. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, né, Hebreus aqui, os escritores hebreus fala que Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote, certo? Por quê? Porque ele é um enviado e é um mensageiro. Então, irmãos, aí você pergunta, e ainda hoje existem apóstolos? Sim, pode existir apóstolos, só que não como os apóstolos que antigamente foram chamados por Cristo, certo? Então, apóstolos mesmo, eu na minha opinião, né, existem muitas divergências de alguns teólogos que dizem que não existe mais o ministério apostólico. Eu concordo com isso. Por quê? Porque, irmãos, os apóstolos, no Novo Testamento, melhor dizendo, são aqueles que foram chamados e enviados diretamente por Jesus, que viram Jesus, testemunharam suas obras, certo? E nós vemos que os únicos apóstolos verdadeiros que nós vemos nas escrituras foram os 12 que Jesus chamou, né? Aí Judas
morrendo, foi substituído por Matias, né? No caso 13, e o apóstolo Paulo, né, que foi também chamado diretamente por Jesus. Nós vemos lá que ele foi chamado no seu ministério, né? O próprio Paulo, ele se diz apóstolo dos gentios, né, porque foi chamado diretamente por Cristo, aquela revelação que teve, né, e foi enviado por ele, né, por próprio Jesus Cristo. Então, fora isso, irmão, não existe mais apóstolos, né? Essa história de que hoje ainda existe apóstolo, não, eu não creio nisso, porque os apóstolos só foram os 14 apóstolos que ali foram no Novo Testamento, né? Até Paulo, certo? Então essa é a minha definição. Essa de dizer que fulano se autodenominou apóstolo, diz que é o apóstolo de Deus, que formam ali seus ministérios, não. Porque o apóstolo ele tem que ser chamado diretamente por Cristo, como aconteceu, e ser também direcionado por Cristo e ter tido experiências visuais e pessoais com Jesus, certo? São esses os verdadeiros apóstolos. Fora isso, não existe apóstolo no dia de hoje, né? Quem se autodenomina, na minha opinião, eu não concordo. E os evangelistas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus, né? Nós vemos aqui, em Mateus 10, 2 a 5, Marcos 6 e 30, Lucas 6 e 13, né? Vamos ver aqui na passagem de Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6 e 13. Vamos ler aqui. Diz assim: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Tá vendo, irmãos? São esses os apóstolos, né? Você pode abrir Lucas 6 e 13. Aí Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então são esses os primeiros apóstolos que foram, né, que são mencionados no Novo Testamento. Essa passagem aí você confira depois, né? O Mateus e Marcos também cita onde foram chamados, né? A primeira menção, a gente vê que Jesus chamou os seus apóstolos, verdadeiramente esses eram apóstolos, certo? Porque foram diretamente chamados e designados por Jesus Cristo. Eles foram testemunhas oculares, como eu falo, outra característica, né? Primeira característica, eles foram diretamente chamados por Jesus, né? Segunda característica, eles foram testemunhas oculares, eles viram Jesus, testemunharam os seus milagres, testemunharam a crucificação, testemunharam também a ressurreição, né? Nós vemos aí, ou seja, assim Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, como eu falei, certo? Então dá para a gente entender aqui a definição real do que é ser um apóstolo, certo? Mensageiro ou enviado. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja, né? Então naquela época, quando Jesus ele subiu ao céu, ele deixou a designação de todos eles, né, instruírem a igreja, né, de saírem pregando, saírem disseminando a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus a todos os povos, e instruir a igreja, ensinar a igreja. Então essa era a função dos apóstolos, certo? Aos apóstolos foi confiado também, irmãos, nesse aspecto, aqueles que foram comissionados, né? Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, certo? Então, eles foram comissionados, ou seja, tiveram uma missão dada por Cristo para a igreja primitiva, entenderam? A doutrina dos apóstolos. O que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então, irmãos, o fundamento da igreja não é os apóstolos, certo? O fundamento é Cristo. Mas o que é
o fundamento que foi designado pelos apóstolos, ou seja, a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Então essa era a função deles, certo? Eles não se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão o partir do pão e as orações, né? Está lá em Atos 2 e 42, irmãos, que fala a respeito, né, que existia uma comunhão, né, vinham, depositavam aos pés dos apóstolos, né, em tudo havia comunhão, no partir do pão, nas orações. Então, isso era a função dos apóstolos, eles se dedicavam ao ensino, né? A igreja se dedicava ao ensino que os apóstolos davam a eles ali quando Jesus Cristo ele subiu e deixou essa função para eles, os apóstolos. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, certo, irmãos? É outra definição que nós vemos, outra característica de quem é um apóstolo verdadeiro, ou seja, eles recebem a doutrina diretamente de Cristo. Nós vemos aqui em segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Vamos ler lá. Segunda Pedro 3 e 16. Só para nós aqui lermos essa passagem. Segunda Pedro 3 e 16, que diz assim: E ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles, certo? Então, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos, certo? Ou seja, era algo que Pedro falava e Cristo dava diretamente aos apóstolos para que eles escrevessem e ensinassem, né, verdadeiramente o que eles receberam, certo? A respeito do seu ensinamento. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Tá vendo, irmãos? Então, como não pode mexer na pedra angular, porque se mexer cai, né, as duas paredes caem, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Quem é? Jesus Cristo, certo? Não pode, por quê? Porque se isso acontecer, ambas as edificações, as paredes que foram levantadas, elas caem, né? Nós vemos aqui essa ilustração, né, de sendo assim a mão poderosa do Altíssimo, né, protegendo a igreja, né, e nós vemos aqui também algumas partes que que compõem este alicerce, né, no evangelismo, na adoração, na oração, no serviço, na comunhão e no ensino, né? Então, Jesus não pode ser tirado dessa pedra de esquina. Acerca disso, o Senhor Jesus lhe asseverou: as minhas palavras não hão de passar, né? As outras coisas passam, mas as palavras do Senhor elas não podem passar. A revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, irmãos, eu quero que você preste bem atenção nessa parte aqui. Olha, irmãos, tomemos cuidado com certos ensinos, certas coisas que aparecem na internet, pessoas que foram ao inferno, né? Tem muita gente que vai ao inferno, eu não quero ir não, eu não quero ter essa oportunidade não. Vão ao inferno, vão para o céu, vamos não sei para onde, aí disse que lá viu um anjo colocando na gaveta o cabelo não sei de quem, outro disse que o mundo vai se acabar com 3 dias, o mundo vai escurecer, que vai ser preciso se esconder. Irmãos, essas coisas que não têm embasamento bíblico, irmãos, é o que diz aqui em Gálatas 1:8. Olha, preste bem atenção. Mas ainda que nós, falando de nós, pessoas, fulano de tal é um santo, mesmo assim,
nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos. Qual é o evangelho que pregamos? O das Escrituras. Esse aqui tem que ser pregado, esse aqui tem que estar sendo ministrado, certo? E difundido, certo? Que seja amaldiçoado, ou seja, aqueles que falam diferente das Escrituras, seja maldito, seja anátema. Deus, Paulo fala aqui, através dessa carta aos Gálatas, severamente a respeito de que nós não devemos, irmãos, crer em todo vento de doutrina, em toda historinha que aparece, vai acontecer isso. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. Se não for o evangelho, se não for de acordo com as escrituras sagradas, irmãos, seja maldito aquele, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado em certas coisas quando nós compartilhamos e pensamos que é verdade. Foi porque santo fulano de tal, cicrano de tal, que é... Não, se você primeiro tem que analisar se é de acordo com as escrituras. Se não tem base as escrituras, não deve ser disseminado e tão pouco ter credibilidade, irmãos, certo? Isso é uma coisa muito importante que nós devemos aprender. O testemunho dos profetas, 2.3. Aí vamos falar agora a respeito do profeta. A palavra grega profeta significa proclamador, intérprete da revelação divina, certo? O profeta é a definição real de profeta, é isso, ele proclama e interpreta a revelação divina. Nós vemos os profetas do Antigo Testamento, aconteceram, mas nós vemos aqui, essa passagem de Efésios fala dos profetas do Novo Testamento, certo? Por quê? Porque a igreja, ela é edificada, aqui nós vemos aqui nessa passagem aqui, vemos aqui assim, edificada sobre o fundamento dos apóstolos, na qual nós falamos, e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, que é Efésios 2:20. Então, nós, irmãos, somos edificados nisso, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, certo? Profetas esses que são quem? São profetas que receberam o dom de profecia, porque existe, irmãos, o ministério profético e o dom de profecia, certo? Devemos separar isso. Tem pessoas que misturam, a respeito do ministério. E por que lá Paulo fala que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para doutores, certo? Mas, irmãos, quando fala de profeta, fala do ministério profético, certo? E tem também o profeta dado pelo dom de profecia. Então, o profeta do ministério profético é aquele que proclama a palavra e interpreta a revelação divina. Eles são profetas, certo? Então, primeira coisa, eles têm, Efésios 2:20, tem que ter Jesus Cristo como pedra angular. São estes os verdadeiros profetas, certo? Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento, entendeu, irmãos? Fala que a igreja tem que estar edificada nos profetas do Novo Testamento. Por que não do Antigo Testamento? Porque os profetas do Antigo Testamento, eles eram do tempo da lei, das cerimônias, de todos os rituais. Então nós já saímos, por quê? Porque Cristo já cumpriu toda a lei e nós não servimos mais à antiga aliança, mas à nova aliança edificada sobre esses dois fundamentos, dos apóstolos e dos profetas, que são os profetas do Novo Testamento, certo? Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto foi revelado aos profetas. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens, doutrinas, gerações, mas agora foi revelada pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, Ou seja, falando dos profetas do Novo Testamento, que Deus, assim, o Senhor deu a revelação, o Espírito Santo deu a revelação aos profetas do Novo Testamento, que são aqueles que recebem a revelação divina para falar algo de Deus para alguém, ministrar e
como diz aqui a definição, proclamar, né, a revelação divina. Assim, os profetas neotestamentários, que são do Novo Testamento, né, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, né, 2 Pedro 1:21, profetizem o alicerce da igreja de Cristo, certo? Profetizem o alicerce da igreja de Cristo. Nós vemos aqui essa ilustração, né, desses profetas aí, que eles profetizavam e assim ministravam o Evangelho de Jesus às pessoas. Ponto 3. Edificados para a morada de Deus. O edifício bem ajustado, né? Vamos aqui ver também a questão do edifício. Bem ajustado cresce, né? Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Nós vemos aqui essa ilustração, né? Da igreja que caminha, né? Nessa escada, né? O que tem? Tem um novo nascimento, depois o outro degrau é a conversão, e depois a santificação, e por fim a missão, né? Então nós devemos andar por esses degraus. A igreja deve andar por esses degraus. Ela tem que nascer de novo, tem que se converter, tem que se santificar para depois fazer a ilustre missão de pregar o Evangelho, né? Então o edifício ele se fortalece dessa forma. Se não houver, irmão, novo nascimento, não houver santificação e conversão, fica difícil para a igreja o edifício ser bem alicerçado, né? Porque senão ele não cresce. Aí nós vemos aqui, ó, assim como todas as partes, né, do edifício precisam estar harmônicas. Irmãos, 1 Coríntios 1:10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, né? O que é concordar uns com os outros? É ter comunhão, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Irmãos, é muito importante isso, né? Muitos crentes precisam aprender essa passagem de 1 Coríntios 1:10, né? O que Paulo estava falando a respeito de nós, irmãos, devemos concordar, chegar a uma conclusão e não estar entre disputas, né, divisões. Eu concordo que Pedro foi crucificado de cabeça para cima, o outro diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e ficam acontecendo as divisões, irmãos. Isso não é bom para o corpo de Cristo. Precisamos ter, irmãos, uma comunhão, né, para que não haja divisão, porque a gente tem que estar unido em um só pensamento. Mas fulano de tal crê na doutrina de cicrano. Não, nós devemos crer unicamente no nosso Deus verdadeiro e saber o seguinte, que nós temos que estar unidos em um só pensamento, certo? Para que não haja divisões. Temos uma conclusão certa e deixar aquelas coisas picuinhas, deixar certos temas que causam polêmicas, né? Muitos aí se atêm a muitos temas bobos, temas que não precisam de tanto esclarecimento, mas nós devemos ter consciência, irmãos, que a igreja tem que estar unida, certo? Em um só pensamento e deixando essas discussões bobas para lá. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo, certo? Ou seja, sem estar ajustado no Senhor Jesus, a igreja não cresce. Olha o que diz em 2 Coríntios 13:11. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Está vendo, irmãos? Então tem que ter também, irmãos, para o crescimento da igreja acontecer e para ser bem ajustado em Cristo, né? Temos que, além de nos exortarmos uns aos outros, o que é exortarmos uns aos outros? É você dizer quando o irmão está fazendo algo de errado, ou que está, você chegar para o irmão e aconselhar ele, né? Levantar o ânimo do irmão. Exortar aqui, irmãos, não é brigar, não é dar carão, nós aqui nordestinos falamos, né? Mas é você chegar para ele, né? Animar, tirar ele daquela
aquele falso pensamento, né? Que às vezes ele está fazendo algo que não é, que ele, do próprio conhecimento dele não sabe, mas você que é mais maduro, você chega para ele, aconselha ele, certo? Isso que tem que acontecer, certo? Entre a igreja, não chegar e tá metendo a lenha, né? Desculpa a palavra, metendo o pau no irmão, falando nas costas. Isso, irmão, não faz parte de uma igreja sadia. Muito pelo contrário, isso só traz divisões, né? E o corpo de Cristo adoece. Então devemos estar exortando uns aos outros, animando uns aos outros, né? Ter um só pensamento, não ter pensamentos contrários, porque isso às vezes acontece de não ter comunhão, né? E o Deus de amor e paz estará conosco, certo? Isso tem que acontecer na igreja do Senhor e sempre deve acontecer. Nossa caminhada, o salvo, nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Né? Está lá em Gálatas 5:22. Né? Então, irmãos, quando nós somos filhos obedientes, aí nós passamos a evidenciar, as pessoas veem em nós o fruto do Espírito, né? Que tem que ter. Né? Uma das coisas das virtudes do fruto do Espírito nós temos sempre, irmãos, temos paz, né? Temos paz, somos pacificadores e temos paciência. Ter paciência uns com os outros, tolerar às vezes, irmãos, né? Suportar, né? Como Paulo diz, suportai-vos uns aos outros, porque se nós formos estourar, irmãos, qualquer coisa que nós às vezes algum irmão fala, e se nós formos fazer isso, nós nunca vamos exercer esse fruto do Espírito. Mas é isso que tem existir em cada um de nós, né? Que somos pessoas diferentes umas das outras na questão do comportamento e às vezes vamos falar assim no modo grosseiro, uma natureza é diferente da outra, né? Mas essa natureza, né, esse comportamento tem que ser edificado, tem que ser ajustado pelo Espírito Santo, né, pelo fruto do Espírito, para que seja um cristão digno, né, e as suas evidências, a evidência do fruto do Espírito seja vista por todos. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, certo? Quando isso acontece, como eu falei, né? Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, né? Nós constantemente amadurecemos, né, em certos pensamentos, certas atitudes, né? Atingindo a medida da plenitude de Cristo, certo? Nós possamos atingir a cada dia a plenitude de Cristo, né? Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor, no Senhor, tá vendo, irmãos? Efésios 2:21. Quando o crente, né, ele está bem ajustado, né, a parede está bem alinhadazinha, então o templo do Senhor é evidenciado em nossas vidas, que é o templo do Espírito Santo. 3.2 Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, né, que designa o recinto interior, certo? O lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, que era esse lugar santíssimo era adentrado pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos, né, que é o Santíssimo Lugar, que era além do véu. Então, outra pessoa não poderia entrar. Por quê? Porque ele é o único que estava com todas as características, limpo,
certo? Ele tinha que entrar limpo, eu digo limpo na questão da santidade, certo? Que ele teria que ter todos os pré-requisitos para entrar lá no Santíssimo Lugar, porque se ele estivesse com alguma falta, ele seria fulminado imediatamente quando entrasse nesse Santíssimo Lugar. Então, a palavra aqui, né, é usada para templo aqui, né, é o vocábulo naon, que se designa o recinto interior, certo? Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, nós vamos aqui, né, mas sim ao crente que se tornou o templo santo. Então, irmãos, vamos comparar esse templo, né, o templo que nós vemos aqui, com o templo nosso. O templo, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, ou seja, o santíssimo lugar, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote. E nós, hoje, temos o acesso, o livre acesso. Por quê? Porque Deus nos deu, né, o título, vamos supor assim, somos agora sumos sacerdotes, através do sangue de Jesus Cristo, e temos agora liberdade de entrar e sair, porque foi nos conferido, né, a nós. Por quê? Porque hoje nós não temos mais um santíssimo lugar, porque o santo lugar, o templo espiritual é o nosso corpo, né? Em 1 Coríntios 3:16, nós vamos ver o que diz, né? 1 Coríntios 3:16. Olha aqui, 3:16 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, em vocês? Então, Paulo estava lembrando, né, aos Coríntios que vocês não sabem que vocês são santuário, né? Vocês não sabem disso? São santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em nós. Então, o que devemos estar cientes aqui, nós somos esse templo, santuário de Deus. E somos separados do pecado, né? Separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, certo? Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, né? Agora nós temos livre acesso à presença do Pai, porque nós desfrutamos dessa comunhão divina por meio de Jesus Cristo. Morada do Altíssimo, 3.3. Aí nós vemos aqui, no Antigo Testamento, a expressão morada de Deus, né, fazia alusão ao tabernáculo, né? Nós vemos aqui, que o tabernáculo, né, tudo prontinho lá no deserto. Primeiro era o tabernáculo, né? Era ali levantado aquele muro, né, aquela cerca onde tinha um pátio, e os profetas, tinha ali o altar de bronze, né, que fazia o holocausto, tinha a pia de bronze, né, tinha a mesa dos pães, certo? Tudo ali, tudo bem preparadinho, certo? Tinha uma definição de morada de Deus. Fazia alusão no Antigo Testamento ao tabernáculo. Depois ao templo israelita, né, que foi edificado, né, por Salomão, aí, Zorobabel, né, depois aí edificado novamente, né, chega até ao templo de Jesus, né, que era o templo de Jerusalém, que foi destruído 70 anos depois de subida ao céu, né, 70 anos depois. O general Tito, né, com suas tropas, o general romano Tito, ele com suas tropas saqueou e destruiu o templo de Jerusalém, né? Depois ao templo israelita, indicava o que? Lugar de habitação permanente e de comunhão íntima, que era considerado, né, no Antigo Testamento. O templo tinha essa figura, né, de morada de Deus. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Não existe mais morada de Deus na questão física, em edifício, né? Não existe mais. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino
apostólico de que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, né? Bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja é formada por judeus e gentios. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele o que? Morada. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? João 14, 23, Jesus falando que aquele que guardar a palavra dele, o nosso Deus Pai, né, amará, nos amará e fará morada, né? Eles farão morada em nós. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então, a conclusão, nós chegamos ao final da aula dizendo assim: a comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. Capítulo 4, versículo 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Jesus, né, o próprio Cristo, não pode ser substituída, não pode ser colocada outra pedra. Não pode ser Pedro, não é João, nem José, não pode. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogados, certo, irmãos? Então, que Deus em Cristo nos abençoe, né, e nos guarde. Vamos orar, concluindo. Deus maravilhoso, obrigado por mais uma lição na Tua presença, Senhor. Espero, meu Pai, que os Teus filhos tenham, ó Deus, aprendido da Tua palavra, tenham, assim, meu Pai, colocado em seus corações a verdadeira função, meu Pai, a verdadeira definição de ser templo de Deus, de ser sempre morada do Senhor, Pai. E assim, meu Deus, nos dá cada dia edificação para nós estarmos firmes na rocha, que é Cristo Jesus, o Teu Filho. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramada sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe, certo? Você que assistiu esse vídeo, que assistiu essa aula, envie para outro irmão, certo? Envie para outro crente que precisa aprender da palavra de Deus. Vamos incentivar, irmãos, a assistir a aula bíblica, certo? Clique no canal lá, sempre no YouTube da igreja, e curta lá o vídeo, né? Visualize para que assim você possa estar contribuindo para disseminar mais vídeos, mais aulas para aqueles que precisam, tá bom? Obrigado aí, desculpe aí os erros, né? A gente às vezes erra algumas palavras, mas Deus sabe a nossa intenção. Amém, irmãos? A paz do Senhor, Deus abençoe. Glória seja dada a Deus.